Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gus Sintra, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e a pedido aí de muitos alunos estou gravando esse vídeo para orientar você a respeito do estudo da contabilidade para a prova de auditor fiscal da Cefaz do Rio Grande do Norte, que já tem ali edital publicado, né? A banca Sebrasp vai organizar essa prova e o pessoal está com dificuldade para identificar quais são os tópicos que devem e que não devem ser estudados para essa prova. Então, se você quer otimizar sua preparação focando naquilo que provavelmente será cobrado lá no dia da sua prova, fica comigo, assista esse vídeo, vai valer a pena. A gente vai destrinchar aqui o conteúdo programático de contabilidade geral, mas também de contabilidade de custos. Legal? Então vamos lá, olha, vamos lá sem mais delongas, né? Antes disso, eu só peço que você deixe o like nesse vídeo, compartilhe também ele com aquele seu colega concurseiro que está focado ou focada na prova da Cefaz Rio Grande do Norte, legal? Deixe seu comentário aqui também se você gostou ou não dessa análise. Então, sem mais delongas, vamos lá para a tela. Antes, só vamos falar aqui sobre a estrutura dessa prova, né? Veja que são 3 provas aplicadas cada qual com 80 questões, então são várias disciplinas, né? Deve ter aí 20 disciplinas tranquilamente. Vamos contar, olha só. Tem aqui língua portuguesa, constitucional, administrativo, comercial, civil, penal, financeiro, economia e contabilidade geral. Então só aí 9 disciplinas, né? Só aqui 9 disciplinas. Depois você tem história do Rio Grande do Norte, aspectos geoeconômicos, aliás, vale muito, né? Impressionante aí a relevância dessa disciplina. Auditoria, matemática financeira e estatística, então até aqui 4, mais TI, 5 disciplinas. Então só aqui 14 disciplinas, né? Aí depois você tem direito tributário, você tem a reforma tributária, contabilidade avançada e custos mais 2, então 4 disciplinas, 5, 6 disciplinas. Então olha só, você tem aqui muita coisa, né? Você tem 20 disciplinas para estudar. Conteúdo aí bastante grande, né, para você dominar. Então é sempre importante nesse momento de pós-edital você verificar qual que é a relevância de cada disciplina. A gente percebe aqui que foi um edital aí bem distribuído, né? Como acontece praticamente em todas as provas da área fiscal, com exceção aqui da história do Rio Grande do Norte, né, e os aspectos geoeconômicos do estado, que no meu entendimento teve uma relevância aí muito acima do que o esperado, né? Então colocando isso aí numa ordem de relevância, né? O que a gente tem? Contabilidade geral avançada e custos, colocando tudo isso como uma só disciplina, na verdade são 3 disciplinas, né? Você tem uma relevância de 13%, então a contabilidade ela vai ser fundamental para a sua aprovação e eu quero te ajudar com isso, né? Nesse vídeo eu vou te ajudar certamente. Depois você tem auditoria e TI com 10%, então veja que só essas disciplinas você já vai ter aí 1/3 dos pontos, né? 1/3 dos pontos, aí você vai ter lá 4 disciplinas, cada qual valendo 8%, né? Aquela disciplina específica do Rio Grande do Norte, direito tributário 1 e 2, né? Então aquele clássico mais reforma tributária e legislação tributária estadual também 8%. Então com isso você chega lá quase na casa dos 70%. Enfim, nas outras disciplinas, é claro, você também tem que angariar pontos, mas sem sombra de dúvidas, né? Essas disciplinas aqui de cima, né? Elas que são a chave para a sua aprovação. Você tem que mandar muito bem nessas disciplinas e também buscar alguns pontos, né, naquelas disciplinas ali de baixo. Então, na hora de fazer lá o seu planejamento de estudos, né, eu quero que você coloque, por exemplo, 2/3 do tempo para essas disciplinas aqui de cima, 1/3 do tempo para as disciplinas aqui de baixo. Ah, professor, mas é muito pouco tempo, né? Para tanta disciplina. É verdade, eu sei, mas o que você vai fazer? Você vai colocar o quê? 10 horas por semana para economia, para direito financeiro? Você não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Você tem que focar naquelas disciplinas, maior parte do tempo, naquelas disciplinas que vão trazer mais pontos para você. Uma questão aqui de coerência, de lógica, não é? É isso que eu quero que você faça. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, tá legal. Bom, vamos lá, vamos já começar aqui na análise do conteúdo programático de contabilidade, afinal é para isso que eu estou aqui. Só estou vendo aqui que a minha imagem está um pouquinho aqui, né, um pouquinho na frente do texto, então deixa eu colocar aqui um pouquinho para a direita, pronto, já resolvi esse problema e vamos lá. Olha só. Conteúdo de contabilidade geral, lembrando que a banca Sebrasp ela é uma banca muito generalista, né? Ela cobra de tudo, então a gente espera sempre num edital da banca Sebrasp que você tenha muitos conteúdos de fato possíveis de serem cobrados, e esse edital não foge a isso, né? Então vamos lá, olha só,
Ele começa aqui, olha, aliás, é muito comum em provas da Sebrasp, né, em conteúdo programático de editais da Sebrasp, ele traz lá um item genérico, né? Olha, eu posso cobrar qualquer pronunciamento técnico emitido pelo CPC, isso não aconteceu nesse edital. Então, sim, dá para a gente otimizar ainda mais a sua preparação, não só analisando os tópicos mais cobrados, mas também analisando o conteúdo programático. E quando vem esse item coringa, né? Ah, eu posso cobrar qualquer pronunciamento técnico. Bom, ele pode então de fato cobrar qualquer pronunciamento técnico. Como não veio esse item genérico, então dá para você deixar de estudar aqueles pronunciamentos técnicos que não estão, sobre de temas que não estão previstos ali expressamente no seu edital, legal? Então olha só, o primeiro item, né, sempre presente, né, aqueles conceitos iniciais de contabilidade que a Sebrasp, por exemplo, gosta muito de cobrar em provas da área policial, em provas da área fiscal menos, né? Mas enfim, tá aí, pode cobrar, então você tem que rever lá aqueles conceitos relacionados a objetivo, objeto, né, ou finalidade. Aliás, é interessante, né, que a Banca Sebrasp até tirou a expressão objetivo aqui, né, algo que a Banca Sebrasp tem trabalhado em suas provas, né, a finalidade da contabilidade, como fornecimento de informações, a razão de ser da contabilidade é o fornecimento de informações, né, ou ainda o grande objetivo, né. Então, a Banca Sebrasp ela gosta de confundir esses conceitos, né? Porque quando a gente começa a aprender a contabilidade, você aprende que o objeto da contabilidade é o patrimônio, que o objetivo é controle do patrimônio e a finalidade é fornecer informações. Só que cuidado, né, para a Banca Sebrasp, quando ele fala de objetivo da contabilidade, a razão de ser, né, a grande finalidade da contabilidade é fornecer informações. É para isso que ela existe. Você só consegue chegar a esse grande objetivo controlando o patrimônio diariamente, né? Então você tem ali um objetivo diário, que é controlar o patrimônio, para que você chegue ao seu grande objetivo, que é fornecimento de informações. Mas enfim, eu não quero ficar dando aula aqui não, né? Senão a gente vai demorar aqui 3 horas para esse vídeo, né? Mas vamos continuar aqui, olha, contas, conceito, teorias, né? Então pode cair teoria das contas? Pode. Função, natureza das contas, né? A Banca Sebrasp gosta muito, por exemplo, de cobrar aqui dentro desse conceito de contas, né? O plano de contas, ela gosta de cobrar, né? Quais são os elementos que compõem o plano de contas, né? Ele fala aqui, olha, a natureza das contas. É claro que você tem que dominar quais são as contas de natureza devedor e credor, até porque para você realizar um lançamento contábil isso é necessário, né? Depois ele fala, olha só, dos regimes, né? Os regimes contábeis, regime de competência, regime de caixa. Claro que você também tem que dominar. Então esses primeiros itens aqui são aqueles temas que formam ali a base da contabilidade geral, né? Claro que você tem que dominar tudo isso. Fala noções de origens e aplicações de recursos, né? Também formando aí a base da contabilidade geral. Depois ele começa a falar de escrituração, olha. Escrituração, sistema de partidas dobradas, erros de escrituração e suas correções. Então, eventualmente, ele pode cobrar tantos aspectos da Lei 6404, ou até propriamente do Código Civil, a respeito de escrituração, ou ele pode também cobrar conceitos relacionados à ITG 2000, que trata da escrituração, né? Ele vai trabalhar, por exemplo, lá, entre outras coisas, né, os erros de escrituração e as suas correções, lembra lá, os lançamentos contábeis para se corrigir um outro realizado com um equívoco, né, método das partidas dobradas, enfim, tudo isso ainda formando a base da contabilidade geral. A gente sabe que em provas da área fiscal existe um nível de complexidade maior, mas muitas vezes, mesmo em provas da área fiscal, a Banca Sebrasp cobra conceitos mais básicos. Isso aconteceu, por exemplo, lá na prova da Cefaz Rio Grande do Sul, 2019, se não me engano, 2018, enfim. Mas pode acontecer. Então é bom que você pelo menos revise esses conceitos básicos. Muitas vezes, né, na área fiscal você foca só em pontos complexos, esquece de revisar conceitos básicos e às vezes deixa um ponto fácil na mesa, tá bom? E olha só, agora a gente vai começar já a trabalhar alguns conceitos de contabilidade avançada. Ah, professor, mas é contabilidade geral. Esquece isso, né? Você certamente vai ter questões de contabilidade avançada dentro de geral. Então ele fala, olha, estrutura, características e forma de apresentação das demonstrações contábeis pela legislação societária. Então lá pelo artigo 176 da Lei 6404 você tem que saber quais são as demonstrações contábeis obrigatórias, mas também pelos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC. Quem trabalha isso é o CPC 26. Então olha só, esses aspectos relacionados às demonstrações contábeis obrigatórias pelo CPC 26 você tem que dominar, hein? E aqueles
ele cita algumas dessas demonstrações contábeis, né? Então, DFC tem que dominar? É claro que tem que dominar. Vai estudar lá o CPC 03, por exemplo, né? O CPC 03 você tem que dominar. Balanço patrimonial, você tem que dominar. A demonstração do resultado do exercício. Aqui é bom que você saiba a estrutura da DRE prevista na Lei 6404, mas também aquela prevista no CPC 26. Ele fala de DMPL e fala de DLPA. E por fim ele fala de notas explicativas, né? Bom, ele não fala expressamente aqui, pelo menos até aqui, da demonstração do resultado abrangente, mas eu estudaria, né? Eu estudaria porque ela está prevista lá no CPC 26. Então, muito embora ele não tenha citado expressamente a demonstração dos resultados abrangentes, como ele fala, olha, forma de apresentação das demonstrações contábeis pelos pronunciamentos técnicos, eu acho que ele pode tranquilamente pedir a DRA através disso aqui. Ah, não está literal, mas tudo bem, está lá previsto no CPC 26, então eu acho que você deve estudar a DRA, tá bom? Também. Bom, na sequência ele fala de um tema aí, top 3, né? Dependendo do ano que você vê, é top 1, estrutura conceitual para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, CPC 00, você tem que dominar, você tem que comer com farofa, com arroz e feijão esse tema, porque tem muita questão para você trabalhar. Você não precisa buscar questões de outras bancas, né? Fique ali só na análise de questões da banca Sebrasp, não precisa ficar lendo o CPC 00 literalmente, não faça isso, não perca o seu tempo fazendo isso, resolva questões e, claro, anotando ali quais são os itens que sempre são cobrados. E depois sim, se você quiser estudar literalmente o CPC 00, se limite a aqueles itens que são cobrados frequentemente pela banca, tá bom? Depois, na sequência, a gente volta para a contabilidade geral, falando de disponibilidades, caixa e equivalente de caixa. Equivalente de caixa é um conceito que você vai estudar lá no CPC 03. Conteúdo, classificação e critérios de avaliação. O que mais que a gente tem aqui? Contas a receber, conceitos, conteúdo, critérios contábeis. Então, você também tem que dominar esse tema, né? Estoques, né? Olha lá, estoques. Conceito, conteúdo e classificação, então você vai ter que estudar também o CPC 16, que trata de estoques, você vai ter que estudar operações com mercadorias, que tanto caem em provas da área fiscal, inclusive da banca Sebrasp, tá? Então, operações com mercadorias, quando você analisa um histórico da banca Sebrasp, em provas de qualquer área, esse é um tema que ele é importante, mas não é o mais relevante. Agora, quando você pega só provas da área fiscal, o tema operações com mercadorias, ele ganha muita importância porque tem tudo a ver com a área, né? Então, domine aí as operações com mercadorias, cálculo de custo de estoque, mensuração após aquisição de estoques, cálculo de lucro bruto, tudo isso você tem que dominar, tá bom? Depois ele fala, olha, despesas antecipadas, né? Então, operações com seguros, operações com aluguéis antecipados, você tem que dominar. Ele fala realizável a longo prazo, conceito e classificação, ajuste a valor presente, então você vai ter que estudar lá o CPC 12, né? Que trata de ajuste a valor presente, cálculo e contabilização de contas ativas e passivas. Você tem que dominar aqui também esses juros embutidos em não só direitos, mas também obrigações que você tem de longo prazo, né? Lembra lá, quando você tem juros embutidos sobre esses direitos e obrigações, então você realiza ali o ajuste a valor presente, evidenciando aquela receita ou despesa financeira que você tem a apropriar ao longo do tempo, não é? Depois a gente volta aqui para a contabilidade avançada, né? Olha só, ele fala aqui do CPC 48, né? CPC 48, que é um estudo mais chato, né? Um estudo mais chato, instrumento financeiro é um tema complexo. E a banca Sebrasp, ela gosta de cobrar alguns temas que são bastante complexos, né? Como operações de hedge, né? Praticamente nenhuma banca cobra, mas a banca Sebrasp tem várias questões sobre isso, tá? Importante você ter um material ali bem direcionado para que você estude o ponto que a banca gosta, né? Porque, como eu disse, o CPC 48 ele é inerentemente complexo, né? É algo complexo até para quem domina o tema, né? Para quem domina a contabilidade. E ele é gigantesco, então se você não tiver um estudo muito direcionado, você vai perder tempo
estudando tópicos que provavelmente não serão cobrados em sua prova e tópicos que vão demandar uma energia boa para você compreender, tá bom? Se é que vai compreender. Olha só, depois a gente tem mensuração do valor justo, sabe-se lá por que a banca gosta do tal do CPC 46, né? As outras bancas não gostam muito de cobrança de tópicos relacionados ao CPC 46, mas a Sebrasp gosta, então você tem que dominar esse CPC, né? Lembrando, de novo, sempre quando eu falo dominar o CPC, estou falando dominar o CPC para aqueles temas cobrados pela Sebrasp, né? Aquilo que nunca foi cobrado pela Sebrasp, estando ou não no CPC 46, não te interessa, não te interessa. Pode cobrar? Claro que pode, ela pode pegar lá um item do CPC 46, do CPC 48, nunca cobrado antes, e cobrar justamente na sua prova. Você vai ficar perdendo o seu tempo com isso? Não, você vai focar naquilo que ela já cobrou. Legal? Porque existe essa repetição, né? Essa repetição de temas cobrados o tempo todo. Então, olha lá, definição de valor justo, aplicação para ativos, passivos, instrumentos patrimoniais, técnicas de avaliação, né? Ela gosta bastante disso aqui, tá? Atenção aí às técnicas de avaliação do valor justo. Na sequência, fala de ativo imobilizado, conceituação, classificação, conteúdos, critérios de avaliação e mensuração do ativo imobilizado, depreciação, exaustão e amortização. Então você vai ter que dominar os aspectos relacionados ao CPC 27, a cálculo de custo, né? Quais são os gastos que compõem ou não o custo de um imobilizado, mensuração após aquisição. Você tem que saber também aquelas operações em que ele pede o valor contábil em determinada data, então você tem que calcular a depreciação, é claro, daquele item, eventualmente algum aspecto teórico do CPC 27 que ela gosta, principalmente de gastos com aquele imobilizado após a aquisição, né? Lembra lá, manutenção periódica, substituição, qual que é o tratamento dado, o que mais que ele pode pedir, eventualmente algum ganho com a venda de um ativo imobilizado em determinada data, você vai comparar valor contábil com valor de venda para ver se houve um ganho ou uma perda, enfim, todos esses aspectos relacionados ao ativo imobilizado você tem que dominar, tá bom? Bora continuar, vamos continuar. Depois ele fala do intangível, olha só, então falou de intangível, a gente vai estudar o CPC 04, né? Aspectos conceituais, definição, reconhecimento e mensuração. Depois ele fala ali de uma maneira muito jogada, né? Goodwill, né? A gente não sabe se ele está falando do goodwill proveniente de uma combinação de negócio ou aquele goodwill que está trabalhado lá dentro do CPC 04. Por exemplo, goodwill gerado internamente, qual que é o tratamento dado a ele, né? Lembra lá, ele não é reconhecido, enfim, ficou muito jogado esse goodwill. Depois ele fala do CPC 01, né? CPC 01, sempre muito cobrado pelas bancas, a Sebrasp não é diferente, então ele fala aí sobre esse pronunciamento técnico, você tem que dominar ali os seus principais aspectos, né? Na sequência ele fala passivo exigível, conceitos gerais, avaliação, reconhecimento, mensuração, conteúdo, né? Aqui eu diria que em relação ao passivo você tem que dominar os aspectos da Lei 6404 a respeito do passivo exigível, veja lá o artigo 180, 184 da Lei 6404. Depois ele fala fornecedores, obrigações fiscais e outras obrigações, empréstimos e financiamentos. Enfim, eu já falei para você que é importante que você pegue aquelas obrigações, principalmente aquelas de longo prazo que têm juros embutidos e saiba o tratamento. Lembra que a despesa financeira relacionada a essa obrigação ela será apropriada ao resultado ao longo do tempo e não no momento único, isso é importante você dominar. CPC 25, um dos temas queridinhos da banca Sebrasp, é importante que você domine, né? Trata aí das provisões, dos passivos contingentes e ativos contingentes. Isso aqui a chance de cair na sua prova é muito grande. Depois, na sequência, ele fala aí de patrimônio líquido, né? E também de dividendos, né? Então, patrimônio líquido, capital social, reserva de capital. Aqui, esse é um conteúdo rico de detalhes, né? Tem muita coisa aqui, né? Reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, que a banca gosta bastante de cobrar em suas provas, reservas de lucros, né? São várias, cada qual com seus detalhes, né? Ações em tesouraria, a banca também gosta bastante, prejuízos acumulados. E depois ele fala aqui, olha, dividendos. Ele fala de dividendos, né? Até parece a aula lá do meu curso de contabilidade geral, né? Porque no meu curso de contabilidade geral eu costumo trazer ali patrimônio líquido, né? E depois na sequência dividendos. Às vezes eu acabo colocando dividendos numa aula específica, né? Então dividendos, muito embora não tenha nada a ver com patrimônio líquido, tá aqui também dentro, né? Dentro desse item 22. Então, eventualmente ele pode também cobrar aspectos relacionados aos dividendos em sua prova, né? Então esse é o conteúdo de contabilidade geral. A gente viu aqui que tem vários conteúdos de contabilidade avançada, né?
Então é sempre assim, né? Hoje em dia, quando a gente fala de contabilidade geral, tem muita coisa de contabilidade avançada ali dentro. Mas, enfim, aqui a gente também tem o tópico de contabilidade avançada, que ele fala, olha, tudo que vai cair em contabilidade geral, né? E mais o quê? Aí ele fala, olha, critérios de avaliação e baixa das contas do ativo. Ah, isso aqui já é muita coisa, né? Isso aqui, muito embora a gente não tenha aquele item genérico, aquele item coringa, olha, eu posso cobrar qualquer pronunciamento técnico emitido pelo CPC, muitas vezes esse item coringa está lá no item 2 dos conteúdos programáticos da Banca Sebrasp. Aqui ele está falando de muita coisa. Então qualquer pronunciamento técnico que possa tratar de investimentos imobilizados intangíveis, ele pode cobrar. Bom, o CPC 27 e o CPC 04 a gente já tinha anotado, então aqui não tem grande problema. Bom, em relação a investimentos, né? Em relação a investimentos, a gente pode então ter cobrança do CPC 18, mas eu também falaria para você que ele pode cobrar também aspectos relacionados ao CPC 15, que trata de combinação de negócios, muito embora a gente vai falar desse aqui embaixo, então vou deixar para depois, mas eu diria que ele pode pedir também, se ele quiser, aspectos relacionados ao CPC 28, que trata de propriedade para investimento, não é? Pode cobrar, por que não? Ora, onde que estão classificadas as propriedades para investimento? Não estão lá no ativo não circulante de investimentos? Então, quando ele fala critério de avaliação de investimentos, ele pode pedir critério de avaliação de propriedades para investimento, por que não? Então, cuidado, né? Você pode ter coisas escondidas ali dentro, né? Enfim, a gente tem que ter atenção, tá bom? Depois ele fala contabilização de vendas, compras, devoluções, abatimentos, despesas, receitas operacionais, ou seja, aqui basicamente ele está falando de DRE, né? Olha lá, contabilização de vendas, compras, devoluções, abatimentos, despesas, receitas operacionais, outras receitas e despesas. Se você dominar a DRE, você vai mandar bem nisso aqui, né? O que ele gosta muito aqui de trabalhar nessas questões é o cálculo do lucro bruto, né? Depois ele fala, olha só, do nada ele fala consolidação das demonstrações contábeis, ele poderia trazer lá naquele tópico que tratava das demonstrações contábeis, não é? Mas não, ele falou só aqui em contabilidade avançada, então você tem que dominar o CPC 36. Aí já dá um frio na espinha, né? Depois na sequência ele fala de reorganização e reestruturação, ou seja, você vai ter que estudar o CPC 15, cuidado, né? A chance de cair na sua prova alguma coisa relacionada à combinação de negócios é gigante. A banca gosta muito de cobrar isso, principalmente em provas ali da área fiscal. Então, cálculo de goodwill, cálculo de ágio mais-valia, cálculo de ganho por compra vantajosa, eventualmente você vai ter que amortizar aquele ágio mais-valia, tá? Tudo isso você tem que dominar. Depois, olha só, ele repete, né? Olha a importância lá do CPC 01. Ele repete o CPC 01 que ele já tinha citado anteriormente, nem precisava, né? Ah, professor, mas e essas resoluções aqui? Essas resoluções nada mais é do que uma norma emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade com base no CPC 01, né? Com base no CPC 01 adaptada às nossas exigências legais, tá bom? Mas enfim, é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Então nem se apegue muito a essas resoluções, tá? Se você estudar o pronunciamento técnico CPC 01, você vai se dar bem. Aqui ele fala de ativo intangível, a mesma coisa, a gente já tinha falado, né? Então CPC 04 você tem que estudar, CPC 04 você tem que estudar, a gente já tinha falado sobre isso, essa resolução é justamente o que eu te falei anteriormente, uma resolução emitida pelo CFC com base no CPC 04. Então ele fala, olha só, a mensuração após o reconhecimento, vida útil, né? Lembra lá, tratamento dado ao intangível com vida útil definida ou indefinida, lembra que é diferente, né? Recuperação do valor contábil, olha só, ele gosta de trabalhar isso, né? Lembra lá, intangível com vida útil indefinida, ele não é amortizado, mas ele passa pelo teste de recuperabilidade no mínimo anualmente, independente se há ou não indício de desvalorização. Agora o definido, ele é amortizado e passa pelo teste de recuperabilidade sempre que há o indício de desvalorização. Ou seja, você só aplica o teste de recuperabilidade nesse cara com vida útil definida se há indício de desvalorização. Também fala de baixa alienação, então eventualmente ele pode cobrar ali conceitos relacionados à venda de um intangível, né? Se houve um ganho ou uma perda, compara então o valor de venda com o valor contábil. Depois ele fala de ajuste a valor presente, a gente já tinha falado sobre isso, né? A possibilidade de cobrança do CPC 12, né? CPC 12, tá bom? Bom, então olha só, em relação à contabilidade geral e avançada,
Ele não tem aquele conteúdo genérico, né? Olha, posso cobrar qualquer pronunciamento técnico, mas mesmo que tivesse, sejamos sinceros, né? Se ele tivesse aquele item genérico, você não sairia estudando todos os CPCs, você focaria naqueles que são mais cobrados. Então aqui a única coisa é que a gente tem uma garantia, né? Pelo menos em tese, de que vários CPCs não serão cobrados. Se ele cobrar, a gente vai tentar anular depois, afinal não estão previstos aqui no conteúdo programático. Então eu focaria nesses que eu citei. Então CPC 04, 12, 1, 36, 18. Se você quiser estudar o CPC 28 por precaução, estude, né? Que mais? 25, tinha lá o 16, 48, 46, 27, enfim. Tinha o 00 também, CPC 03, né? Interessante, ele não fala de demonstração do valor adicionado. Professor, ele pode cobrar demonstração do valor adicionado? Olha, no meu entendimento, a mesma coisa que eu falei em relação à DRA, né? Como ele fala, olha, ele fala das demonstrações contábeis na Lei 6404 e também nos pronunciamentos técnicos, eu acho que ele pode cobrar a DVA, porque ela está prevista tanto na legislação societária quanto no CPC 26. Mas ele não falou aqui... ele não falou aqui de maneira expressa. É verdade, ele não falou. Mas ele falou de maneira genérica. Então, se ele cobrar, eu acho que ele pode tranquilamente falar, não, mas eu falei, olha, estrutura, características e forma de apresentação de demonstrações contábeis pela legislação societária e pelos pronunciamentos técnicos. Ponto. Então, quais são as demonstrações contábeis obrigatórias? Pode cobrar. Depois ele acaba reforçando, né, que ele pode cobrar algumas outras e não cita DVA. Eu estudaria a DVA, tá bom? Por precaução, porque ele pode cobrar no meu entendimento, mesmo que ele não tenha colocado isso aqui expressamente, como ele fez aí com as outras demonstrações, tá bom? Bom, e vamos para a contabilidade de custos, né? Contabilidade de custos, ele fala conceitos gerais, a terminologia, né? O que é muito importante não só para você aceitar uma questão direta sobre terminologia, então o que é investimento, o que é custo, o que é despesa, mas também é fundamental que você saiba isso para dominar a própria contabilidade de custos. Todos os outros temas dependem disso. Então estude isso. Classificação de custos, a mesma coisa, né? É importante para você aceitar questões diretas só sobre isso, mas também é importante que você saiba a classificação de custos para você dominar todos os outros temas, tá? Depois ele fala apropriação dos custos à produção, critérios, conceito e critérios de atribuição dos custos, né? Tópico aqui mais genérico, né? Departamentalização, conceito, tratamento contábil, forma de apropriação e impacto no custo do produto. Aqui fala tipos de custeio de uma maneira muito genérica. Então, qualquer tipo de custeio, né? Custeio variável por absorção, custeio RKW, custeio ABC, custo padrão, pode? Sim, para mim pode. Tá aqui tipos de custeio, para mim poderia ser considerado também. Então tá de maneira genérica. Ele não fala, por exemplo, de alguns temas que são muito importantes, até mesmo para a banca Sebrasp. Ele não fala, por exemplo, de margem de contribuição e pontos de equilíbrio, que é algo sempre muito cobrado em provas, não só da Sebrasp, como das bancas tradicionais que realizam provas da área fiscal. Então, assim, eu não estudaria, né? Eu não estudaria margem de contribuição e ponto de equilíbrio, porque ele não falou aqui que pode cobrar. Pelo menos não estou vendo em nenhum momento aqui. Não sei se ele simplesmente esqueceu na hora de realizar ali o conteúdo programático de custos, acabou esqueceu de copiar e colar de um outro conteúdo, mas não está aqui, essa aqui é a realidade, então não deve cobrar. E depois ele fala desses tópicos especiais de contabilidade aplicada ao setor público, né? Que teve uma prova recentemente aí da área fiscal, que se não me engano foram 10 questões sobre isso, né? Bom, vale a pena você certamente estudar a NBC TSP 34, muito embora muitas vezes você vai conseguir resolver as questões classificadas nesse tema com conteúdos que você tem de contabilidade de custos. Então suponha que você nunca estudou isso aqui na vida. Você vai lá resolver as questões e você vai conseguir, certamente, se domina a contabilidade de custos, matar mais da metade dessas questões só com os conceitos que você já tem. Mas eu acho que é bastante importante você estudar essa norma, tá bom? Não é uma norma grande, vários conceitos que lá estão você já domina, se você já estudou contabilidade de custos, vale a pena, tá bom? Resolva questões, né? Pegue aí, filtre as questões que tem sobre esse tema, resolva questões. Basicamente é isso que você vai fazer.
tá bom? E aqui para finalizar eu coloquei uma pergunta, né? Como otimizar então o estudo da contabilidade geral e avançada. Primeiro ponto eu já te dei, que é saber o que pode e o que não pode ser cobrado. O segundo ponto é verificar entre esses temas que podem ser cobrados quais são aqueles mais relevantes, porque quando você analisa, olha só, os temas cobrados pela banca Sebrasp nos últimos 7 anos, olha a quantidade, não dá nem para ler, né? Ficou pequenininho, é muita coisa. Então tem muita coisa que pode ser cobrada, porque ela cobra muita coisa em suas provas. Então, só para você ter uma ideia do levantamento que eu fiz, nesse tempo, né, nesse período aí, foram cobrados 57 tópicos. É muita coisa, né? A FCC, por exemplo, se você fizer o mesmo levantamento no mesmo período, vai ter pouco mais de 30 tópicos cobrados. É uma banca muito mais previsível do que a Sebrasp, que ela é mais generalista, assim como é a banca FGV. Então aí ganha mais importância ainda de você saber quais são esses tópicos mais cobrados para que você otimize a sua preparação. Então o que a gente tem aqui, olha. Foram cobrados então 57 tópicos, como eu disse, só que apenas 21 respondem por praticamente 80% das questões. Então vamos descobrir quais são esses 21 temas, né? Esses 21 temas que respondem por grande parte das questões cobradas pela banca Sebrasp. Então olha só, CPC 00 é o campeão, né? Vai anotando aí, hein? CPC 00 é o campeão, responde aí por quase 11% das questões do período. Depois você tem balanço patrimonial, tudo aqui, olha, esses temas estão lá previstos, né? Estão lá previstos no seu edital. Escrituração contábil está lá previsto também, CPC 03 está lá previsto também, ativo imobilizado também previsto, DRE também está lá. Olha lá os conceitos iniciais. Como eu disse, conceitos iniciais, né, quando você pega o universo de questões da Sebrasp, é algo importante, mas em provas da área fiscal a gente sabe que são provas mais complexas, não há tanta cobrança disso. CPC 26, no meu entendimento, pode cair, né? Eu já falei sobre isso com vocês, pode cair. E algo muito importante, né? Muito importante, quando você pega provas da banca Sebrasp, principalmente provas recentes, isso tem ganhado importância. Então eu estudaria o CPC 26, tá? Eu estudaria. CPC 25 tá lá expressamente, vai cair na sua prova, é bastante importante. Olha, operações com mercadorias, CPC 16. Lembra que eu falei operações com mercadorias, quando você pega o universo de questões da Sebrasp, é importante, tá aqui. Está aqui no top 10, mas quando você pega só questões da área fiscal, isso ganha muita importância, vai lá para top 5 talvez, porque é um tema muito relacionado à atividade do auditor fiscal. Então, tenha atenção a esse tema. Depois, atos e fatos contábeis, né? CPC 46, lembra que a gente falou que é importante para a Sebrasp. Ativo intangível, né? Aqui, claro, englobando também o CPC 04. Olha lá o CPC 01, que está lá no conteúdo de geral e avançada. Olha lá os instrumentos financeiros. Então, veja que o seu edital, no final das contas, já fez essa análise para você, né? Porque tudo que é importante que está lá, está aqui, né? Tudo que está lá no conteúdo programático está aqui como relevante em termos de frequência de cobrança em provas da Sebrasp. Depois ele fala CPC 09, como eu disse, eu estudaria, não está expressamente previsto no seu edital, mas é uma demonstração contábil obrigatória segundo a Lei 6404 e segundo o CPC 26. Então, como ele começou aquele item no conteúdo programático falando das demonstrações contábeis previstas, então eu estudaria. Olha lá a DRA. A DRA é tão importante que eu separei do CPC 26, porque eu poderia tranquilamente colocar dentro do CPC 26, afinal a DRA está ali dentro. Mas não, como é uma demonstração contábil obrigatória pelo CPC 26 e cai muito em prova, eu até separei como um item único aqui, né? Um item segregado do CPC 26. Então eu estudaria a DRA, tá? Depois tem aqui o CPC 12, que a gente também falou que pode cair na sua prova. Tem o CPC 15, que a gente também falou que pode cair na sua prova. Eu diria que em provas da área fiscal isso aqui ganha espaço em relação ao universo todo de questões aplicadas pela Sebrasp. Pois ele fala aqui de balanceio de verificação e regimes contábeis. Enfim, são temas aí que podem ser cobrados. Colocando tudo isso, olha só, num percentual acumulado, então a gente percebe que esses temas que a gente citou no slide anterior representam então praticamente 80% dos tópicos. E os outros temas representam lá os outros 20%. Os outros 20%. Em relação então aos outros temas, é claro, você vai focar naquilo que está lá naquele conteúdo programático que a gente citou e não está aqui dentro. Basicamente sobrou pouca coisa, né? Quase tudo que a gente citou no conteúdo programático está dentro desses temas mais cobrados. Se sobrou alguma coisa, vai ser um negócio residual ali para você estudar, vai ser alguma coisa residual.
Então, nesses outros temas, é alguma coisa residual que está lá no conteúdo programático e que não está nesse gráfico. Em relação à contabilidade de custos, a mesma coisa, a mesma história. Quando você pega, olha só, foram cobrados 15 tópicos. Claro, contabilidade de custos é uma disciplina menor. Então foram 15 tópicos cobrados aí nos últimos anos e apenas 9, então um pouquinho mais da metade, representam aí 82% das questões. Então também dá para você otimizar a sua preparação focando naqueles tópicos que tem uma maior probabilidade de cobrança. Então o que a gente tem aqui? Olha, lembra lá, a classificação de custo está lá no seu edital. É importante não só por uma questão, olha só, direta sobre classificação de custos, vale aqui mais de 13% das questões, né? É muita coisa. Mas também para você dominar todos os demais temas. Agora, olha lá, ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio você não vai estudar. Me causou espanto, porque é um tema muito cobrado pela Sebrasp, mas não está previsto no seu edital. Quando você pega todas as provas da Sebrasp que citam, aliás, que cobraram questões de ponto de equilíbrio e também de margem de contribuição, que você não vai estudar, então quando ela cobra, tá lá no edital. Seja de maneira expressa, pontos de equilíbrio, margem de contribuição, ele pode falar de análise, custo, volume, lucro. Lá no seu edital ele não fala nada disso, então eu não vou estudar. Ah, mas é muito importante. Se você quiser estudar também, convenhamos, né? Se você quiser estudar, em 10 minutos você estuda isso aqui, a parte teórica. Na semana ali da prova, só dá uma relembrada, né? Só para garantir, para não depender de recurso. Mas saiba que não está no seu edital. Mas se você quiser estudar, como eu disse, né, na semana da prova, só lembra a fórmula, a lei dos pontos de equilíbrio, a fórmula da margem de contribuição, só porque vai que cai, você mata a questão, não é um assunto complexo e você não depende depois de anulação. Sabe como é, né? As bancas muitas vezes não anulam. Aí lembra que ele fala tipos de custeio, então custeio por absorção muito importante, vai cair na sua prova, é claro, né? Olha lá, custo padrão, sempre tendo uma importância razoável aqui em provas da banca Sebrasp, né? Terminologia, lembra lá o primeiro item de contabilidade de custo, ele fala de terminologia. Comparação entre sistemas de custeio, pode cair na sua prova, é claro, que ele fala que ele pode cobrar qualquer sistema de custeio. Custeio variável aqui na sequência, departamentalização, que está lá expressamente no seu edital. Custeio ABC é um tipo de custeio, então pode cair na sua prova. Equivalente de produção. Equivalente de produção, acho difícil cair na sua prova, tá? Acho difícil cair na sua prova. Conceitos iniciais aqui, alavancagem operacional, julgo que não. Markup também não. Custeio RKW é um tipo de custeio, então pode cair na sua prova, tá bom? Pode cair na sua prova. Equivalência de produção, acho difícil, né? Daria até para a gente pensar aqui em cobrança de equivalência de produção, porque ele fala aqui, olha, aqui em contabilidade de custos, ele fala apropriação de custos à produção, conceitos e critérios de atribuição dos custos. Então, eventualmente, a gente poderia aqui trazer equivalente de produção aqui, tá? Mas, enfim, como não é um tópico tão relevante, né? A gente está vendo aqui que não é um tópico tão relevante em provas da banca Sebrasp, não me preocuparia tanto com isso. Tá? Muito embora, como eu estou dizendo, ele pode, no meu entendimento, ele pode tentar encaixar ali naquele item, tá bom? Mas enfim, aqui você também faria um corte de 80%, né? Um corte de 80%, mas claro, ponto de equilíbrio não está previsto expressamente no seu edital e margem de contribuição também não. Então, se você quiser, por sua conta e risco, retire esses tópicos do seu estudo. Como é um tópico muito cobrado, né? Top 2 aqui, pontos de equilíbrio. Na semana da prova, pelo menos, eu pegaria ali as fórmulas dos pontos de equilíbrio, as fórmulas relacionadas ali à margem de contribuição, só para você não depender de recurso. Eventualmente pode cair, mata a questão e não depende de recursos como os seus concorrentes, tá bom? Mas enfim, foque bastante em classificação de custos, custeio por absorção, custo padrão, terminologia, né, comparação aí entre os sistemas, custeio variável e departamentalização, que está ali algo expressamente previsto, né, custeio ABC também. Enfim, é isso que eu faria se eu estivesse estudando para essa prova. Bom, nessa reta final você tem dois caminhos para você. Ou você segue sozinho e tranquilo, né? Você pode seguir sozinho, né? Eu estou te dando aqui uma orientação de graça, né? Se você gostou, já deixa o like nesse vídeo, deixa o seu comentário. Agora, se você quiser também continuar com a minha ajuda, no sentido de trazer um material para você focado na Sebrasp, já peguei todas essas questões e classifiquei elas, né? Então cada aula tem ali a sua classificação com a indicação da relevância de cada tema, né? Então
você vai ficar expert em contabilidade da Sebrasp. São só questões da Sebrasp. Quantas questões? Tem mais de 2.000 questões comentadas ao longo do curso. Tem vídeo, tem PDF, tem, enfim, tem ali o resumo, né? O resumo também dos principais tópicos de cada aula. Eu posso até mostrar aqui para vocês. Então você tem esse caminho, né? De seguir aqui com um especialista, né? Já fui concurseiro como você, fui aprovado na Receita Federal, fui aprovado na Prefeitura de São Paulo, já fui auditor fiscal lá, hoje sou auditor fiscal da Cefaz São Paulo, desde 2013 ajudo milhares de candidatos que já conseguiram a sua aprovação. Se você quiser a minha ajuda com isso, eu posso te oferecer aqui o curso de questões comentadas da Sebrasp para a Cefaz do Rio Grande do Norte. É claro que por ser um curso de questões, é bom que você tenha pelo menos uma base na contabilidade, né, para você acompanhar ali a resolução das questões. Então, o que a gente tem nesse curso? Tem mais de 2.000 questões comentadas textualmente, né? Então, lá no PDF, comentários textuais. Você tem mais de 30 horas de vídeo de questões, então não é pouca coisa não, hein? É um curso completo. Claro que eu não consigo comentar todas as 2.400 questões, senão daria um curso de 200 horas e ficaria inviável o preço do produto, né? Mas eu comento muitas questões, principalmente as questões mais recentes, principalmente as questões da área fiscal da Sebrasp. Então tem muito conteúdo aqui, chutando aqui por baixo, né? 30 horas de conteúdo. Certamente se você pegar mais as questões que são comentadas dentro do PDF, que tem lá alguns vídeos, né? Também lá dentro do PDF, dá muito mais do que isso. As questões são segregadas por tópicos para você perceber o estilo de cobrança da banca, né? Isso é bastante importante para você. Você tem a indicação de relevância de cada tópico, depois eu te mostro no PDF. E lá no final você tem a memória de elefante, que é um resumo objetivo dos principais tópicos tratados naquela aula, tá bom? Então olha só, vou colocar aqui o QR Code, também na descrição desse vídeo tem o link para você adquirir o curso em questões da Cefaz do Rio Grande do Norte. Lembrando que para quem comprou no pré-edital, né, antes do edital, fiquem absolutamente tranquilos, eu já estou fazendo a adaptação ali das últimas aulas principalmente, né, e também da aula de contabilidade de custos, retirando aqueles temas que não estão previstos expressamente ali no seu edital. Então, escaneia esse QR Code, né? Vem ser feliz, vem participar aí do curso que aprovou tantas e tantas pessoas, né? Meus cursos de questões sempre foram muito utilizados pelos alunos aprovados. Se você tem dúvida, dá uma olhada lá no meu site, tem o depoimento de vários alunos aprovados, inclusive vários deles figurinhas aí carimbadas, né? No meio dos concursos públicos, tá bom? Então, clica no link que está na descrição desse vídeo ou escaneia esse QR Code e vem estudar de uma maneira direcionada ou otimizada. Certamente isso vai fazer toda a diferença na sua aprovação. Afinal, a gente viu contabilidade geral avançada e custos representa nada mais, nada menos do que 13% dos pontos da sua prova. É muita coisa quando a gente analisa ali um edital com tantas disciplinas, né? Legal? Bom, vamos fazer o seguinte, eu quero mostrar um pouquinho para vocês a plataforma e depois vocês podem então, adquirir ou não, enfim, você que vai pensar nisso aí. Bom, olha só, aqui está a minha plataforma, deixa eu só entrar aqui no curso da Cefaz do Rio Grande do Norte para vocês analisarem, né? Então tem aqui esses cursos pós-edital, esse aqui é o curso da Cefaz do Rio Grande do Norte. Então olha só, você tem tudo aqui dividido por aula, né? Deixa eu sair só da frente, né? Então você tem aqui, olha, quantas aulas, opa! Você tem quantas aulas aqui? Olha, você tem um total aí de 19 aulas, né? Só lembrando que aqui, olha, eu estou editando parte dessas questões que estão na aula 17, 18 e também de custos, ainda vou editar essa semana, para eu retirar aqueles itens que não estão previstos diretamente ali no seu edital, né? Diretamente no seu edital. Então vou retirar, vou dar uma enxugada para que você seja mais específico possível, tá bom? Mais específico possível. Agora, as outras aulas, certamente, são temas que você tem que estudar. Olha lá, CPC 09, 03, DLPA, DMPL, tá tudo lá. CPC 26, DRE, balanço patrimonial, patrimônio líquido e dividendos. Lembra que eu falei, olha, que eu costumo colocar junto, e inclusive veio lá no seu conteúdo programático junto, patrimônio líquido e dividendos. Vem aqui, olha, passivo exigível CPC 25, pode cair? Claro que pode. CPC 01, pode. CPC 27, 1804,
Olha lá, disponibilidades, despesas antecipadas, as perdas estimadas, elas podem cobrar, tá? Não está lá especificamente no seu edital, né, expressamente, mas está lá contas a receber, avaliação, então perdas estimadas pode cair. Operações com mercadoria, sistemas com inventários, tudo isso pode cair. Olha lá, escrituração, regimes contábeis, contas, tudo isso está lá, né? Tudo isso, olha, está lá dentro do seu conteúdo programático, natureza das contas, fatos contábeis. Ah, professor, mas ele não fala ali expressamente fato contábil. Pô, se você não souber fato contábil, como é que vai bem numa prova de contabilidade? Tem que dominar. CPC 00, lembra? Um dos temas mais cobrados pela banca. Está aqui, conceitos iniciais também está lá. Então tudo está lá. Vamos ver como é que funciona aqui, olha, quando você clica em cada aula, né? Então em cada aula você vai ter o quê? Você vai ter primeiramente o PDF, né? Tem gente que gosta de estudar só pelo PDF. É só você clicar aqui e você abre o PDF, tá? Pode baixar o PDF? Pode baixar. Ó. Vamos baixar aqui para você ver como é que funciona esse PDF. Então vamos lá, vamos pegar aqui um PDF para você perceber como é que funciona esse PDF. Então tem aqui o sumário, coisa e tal. Deixa eu ir direto aqui para a aula, né? Deixa eu aqui direto para a aula. Tem aqui também um estudo de tópicos mais relevantes para você, né? Olha aí. Tem até aqui uma sugestão, né? Só preciso alterar essa sugestão de estudo, né? Vou adaptar isso aqui ao longo dessa semana, porque tem assuntos aqui que não estão expressamente previstos, né? Bom, se bem que é complicado, né? Por exemplo, CPC 06, que trata de arrendamento, né? Lembra que existe um tópico lá meio que genérico, né? Fala de mensuração de ativo, investimentos imobilizado intangível. Cara, você tem, por exemplo, itens que estão no imobilizado e que estão objeto de arrendamento. Então, em tese, você tem que dominar também o CPC 06, né? Então, a gente sempre vai ter que ter atenção a isso, né? Quando o tópico é muito genérico, fica complicado. Mas, enfim, depois eu vou pensar isso aí com calma para trazer o melhor conteúdo para vocês, tá? Mas isso aqui seria o quê? Um planejamento de estudos, né? Para você fazer aí a divisão de uma carga horária, olha só, uma carga horária por um tempo que você tem à sua disposição para estudar. Fiz aqui um exemplo de 40 horas, mas enfim, você adapta a sua realidade. Vamos para o que interessa, Vamos lá. Olha aqui, aqui essa é a relevância que eu falei para vocês, né? Então, em cada tema, eu indico a relevância do tema de 5 estrelas a 1 estrela. 1 estrela é pouco importante, 5 estrelas extremamente importante. Então, com isso, você pode também, eventualmente, pular algum tema de 1 ou 2 estrelas, né? Deixa para depois, se você tiver tempo, você estuda. Vamos lá, vamos para o que interessa. Aqui começam, então, as questões comentadas, né? Então, são as questões comentadas. Veja que eu indico a relevância do tema aqui ao lado, né? Tema, então, de 5 estrelas, muito cobrado, né? E depois a gente começa a comentar as questões. Então, essa primeira questão aqui, olha, aplicada há bastante tempo, como a primeira questão, uma questão mais introdutória. Depois a gente já tem, olha só, nessa segunda questão, eu já percebo aqui que a gente tem uma questão de múltipla escolha, cobrada em 2024. E veja que na sequência você tem aqui, olha, você tem aqui, né? Deixa eu fazer aqui certo, olha aqui. Você tem esse QR Code, eu vou sair aqui da frente, olha, você tem esse QR Code. O que é esse QR Code? Isso aqui é o vídeo correspondente a essa questão. Então, muitas das questões que estão comentadas no PDF, elas têm vídeo também. Então, são questões específicas, né? São vídeos específicos daquela questão. Então, suponha que você está ali estudando o PDF, leu aqui o meu comentário no PDF, não entendeu, pode acontecer. Tem gente que prefere a videoaula. Então, fica muito fácil você recorrer à videoaula pelo próprio PDF. É só você clicar ali ou escanear o QR Code e você vai para a videoaula correspondente. Não comento todas as 2.000 questões, seria impossível, a gente já falou sobre isso, mas tem essa opção. Ah, professor, mas eu gosto daquele vídeo clássico, blocos de 30 minutos. Aqui você não vai ter isso, mas você vai ter lá na plataforma, tá? Então calma aí, já te mostro. Olha só a terceira questão. Terceira questão eu comento também em vídeo. Então suponha que o aluno ele viu aqui, olha, contabilidade é uma ciência social, gabarito correto. Eu fui ali, comentei, mas suponho que o cara está com dificuldade, ele não compreendeu, ele quer saber mais a respeito disso. Vai lá. Pega o vídeo correspondente aqui, olha, escaneia esse QR Code aqui, esse QR Code aqui ao lado, ou clica nele, se você clicar também é um hiperlink, você vai ser levado ao vídeo correspondente. A questão de número 4, olha só, também tem vídeo, né? Tem comentário textual e tem vídeo. A questão de número 5 já não tem vídeo, não achei necessário. Bom, enfim, já deu para você entender, né? Olha, uma questão de 2023, outra de 2025, enfim, tá bem completinho aí o curso, tá? Só deixa eu te mostrar aqui a estrutura de novo.
para você ver aqui como é que funciona. Então você tem aqui, olha, as questões comentadas, você depois tem a lista das questões comentadas. Como assim? É sem o comentário, porque tem gente que gosta de imprimir, né? Então essas questões que eu comentei na aula, e depois eu tenho só uma lista com as questões sem os comentários para você imprimir eventualmente, você gosta de fazer. Tem gente que gosta, então eu dou essa possibilidade. Você tem aqui os gabaritos, né? Então nessa aula a gente resolveu 98 questões, então é muita coisa, né? 98 só de um tema. E você tem a seção memória de elefante, que é aquele resumo, né? Objetivo com os principais tópicos daquela aula, né? Então eu coloco aqui, olha, coloco aqui em forma de esquema, enfim, bem legal para você fazer as suas revisões, tá? Tem todas aí os resumos dos tópicos mais importantes daquela aula, legal? E voltando lá para a plataforma, eu vou fechar aqui o PDF, né? Voltando lá para a plataforma, veja que a próxima aula, olha, aí é vídeo, né? Vídeo na veia, né? Então vamos ver aqui de conceito inicial. De conceito inicial a gente tem 3 vídeos, olha, então tem mais de 1 hora aqui. Lembra que o material de apoio está aqui, olha. Então tenho aqui o material de apoio com essas questões que estão sendo comentadas, logo após aqui, olha, material complementar. Veja que aqui embaixo você tem o material de apoio, olha, vou abrir aqui. E aqui está o material de apoio, que é uma lista de questões, né? É uma lista de questões que eu fui comentando. Então vamos dar uma olhada se está atualizado. Olha, 24, 22, 24, 22, 25, 22, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 2017, 2019, 2025, outra de 2025, outra de 2025, outra de 2020. Ah, professor, está muito atualizado isso aí. Não tem nada igual no mercado. Olha lá. Olha a quantidade de questões recentes que você vai ter acesso, né? Isso aí não existe no mercado. Olha lá quantas questões de 2025, é muita coisa, tá? É muita coisa. Estou te mostrando aqui, né? Não tem como. Se achar alguma coisa mais atualizada no mercado, não acha. Vai ter que procurar muito e não vai achar. E aí estão os vídeos, né? Aqui é um vídeo, então, olha só, esse aqui tem 28 minutos. Deixa eu colocar um pouco aqui para frente. Você pode escolher aqui a configuração, né? Que está em Full HD. E a velocidade, a velocidade também, olha. Cadê a velocidade aqui, olha? Tá normal, tem a hipótese de meio, né? 1,5, 2 e 3x. Então, colocar aqui em 2x, você consome esse conteúdo de uma maneira mais rápida. Legal? Maravilha? Olha aí, ó. Todas as questões que estão sendo comentadas em vídeo. Então, nessa aula 1, você tem 3 vídeos. Tem 3 vídeos. Vamos para o próximo módulo. Vamos dar uma olhada no próximo módulo. Próximo módulo tem o PDF, né? Esse aqui é o CPC 00. Vamos ver quantos vídeos tem do CPC 00. Vamos ver aqui, ó. Tô sem mouse, eu sou uma anta sem mouse, né? Então, olha só, tem 5 vídeos, né? 5 partes de questões do CPC 00. Então, é bastante coisa. Bastante coisa, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Não, esse aqui é o PDF, né? Esse aqui é o PDF, que é o que você conhece. E deixa eu pegar aqui, olha. Aqui eu coloquei os slides anotados também. Olha só que maravilha. Eu comecei daí a salvar os slides anotados. Aí você vai ter a possibilidade também de ter acesso aos slides anotados. Na primeira aula, provavelmente eu esqueci de salvar. Deixa eu pegar aqui, olha. Como é que vai funcionar a lista de questões do CPC 00? Vamos ver? Vamos ver se está atualizado? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se está atualizado, hein? Questão de 24, 21, 25, 25, 2019, 24, 23, 25, 25, 25, 22, 17, 25, 2021, 23, 24, 25, 25, 25, 25, 24. Tá atualizado ou não? 25, 24, tá muito atualizado, né? 24, 25, não tem nada igual no mercado, tá? E esse aqui são os slides anotados. Não. O slide anotado tá aqui, né? Aqui, pronto. Olha só, você tem acesso aos slides anotados. Então, ao longo da aula eu não vou fazendo as minhas anotações, você vai ter acesso também. Ó. Preciso ver se na primeira aula se eu esqueci de postar ou se eu esqueci de salvar. Mas enfim, tá aqui, olha, tudo anotadinho para você, todas essas questões que a gente foi analisando ao longo da aula. Olha aí que maravilha, hein? Olha aí que maravilha. Bom demais, né? Então essa aí é a plataforma que você vai ter acesso, né? Tem acesso à comunidade para você tirar suas dúvidas. Se quiser, olha, você pode fazer os comentários aqui embaixo ou pode fazer perguntar sua dúvida aqui mesmo, na própria plataforma. Não precisa ficar
saindo da plataforma para enviar sua dúvida, não, tá tudo aqui na sua mão. Então, plataforma muito legal, né? Muito legal que eu contratei para vocês. Enfim, para quem quiser ser feliz estudando contabilidade geral para ser fácil Rio Grande do Norte, clica no link que está na descrição do vídeo ou ainda escaneie esse QR Code, um preço aí muito barato para que eu estou te entregando, né? Curso mais completo do mercado em termos de quantidade de questões, o curso mais completo quando a gente fala só de vídeo aula. Você viu ali, tem mais de 30 horas de conteúdo para vocês. Inclusive ele não está finalizado, né? Aqueles vídeos, aqueles blocos de 30 minutos, ele está em andamento. Eu estou fazendo para a Cefaz Rio Grande do Norte. Então tem muitas aulas ainda que eu ainda estou gravando, né? Os PDFs estão todos disponíveis, mas as videoaulas eu estou gravando, né? Muitos conteúdos ainda para vocês, com muitas questões de 2025. Não existe nada semelhante no mercado, nada se compara em relação à quantidade de questões e atualização das questões. E claro, né? E claro, num preço aí que tá, para mim, muito barato para o que eu te entrego. Legal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Escaneie aí o QR Code, vem ser feliz, vem estudar comigo e vem fazer da contabilidade o seu diferencial. Comente aqui o que você achou dessa live, deixe o seu like. Qualquer dúvida, estou à sua disposição lá pelo meu Instagram. Procure Prof. Igor Sintra. Terei o maior prazer em conversar com você. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.